Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos acompanhar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesbita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Até aqui, podemos assentar na nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui é muito conhecida de nós, do povo cristão, né? Nós conhecemos muita história de Gideão, mas nós sabemos que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor ela nunca fica para trás, ela nunca envelhece. Nós envelhecemos, os tempos se passam, mas a palavra do Senhor ela se renova na nossa vida. É muito interessante que a realidade de Gideão nessa época aqui era uma realidade de escravidão praticamente. Nós vemos que Gideão estava se apressando em malhar o trigo no lagar, que nem era lugar de malhar o trigo. O lagar era lugar de pisar as uvas, ou então de pisar nas azeitonas para tirar o azeite. Então Gideão estava preocupado porque eles estavam oprimidos pelos midianitas. Eles plantavam, colhiam, os midianitas vinham e roubavam. Gideão estava passando por uma situação muito difícil. Todo o povo de Israel estava passando por uma situação muito difícil. Mas tem um porquê disso aqui. Quando Gideão questionou o anjo do Senhor: mas se o Senhor fosse conosco, por que os midianitas estão nos oprimindo? Lá no comecinho, no capítulo 6, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram que era mal perante os olhos do Senhor. Então o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Tinha um porquê isso aqui. Ele perguntou o porquê, mas na verdade ele já sabia o porquê. Todo o povo de Israel se apartou da presença do Senhor. Todo o povo de Israel começou a idolatrar Baal e outros deuses pagãos, deuses que eram deuses falsos que nós nem sabemos. Então Gideão ele ficou questionando esse anjo que apareceu, dizendo assim: vai nessa tua força. Mas se nós formos continuar a leitura, eu só não me estendi muito na leitura porque o nosso tempo é curto aqui. Se nós formos nos estender na leitura, nós vamos ver que Gideão estava enfraquecido e ele ainda fala mais, ele fala assim: olha, eu sou o menor da casa do meu pai, que é a mais pobre, vamos dizer assim, é a menor. Ele era o menor da menor casa de Israel. E ele pensando assim: ué, por que o Senhor me escolheu? Se eu sou o menor, e a casa do meu pai era menor, então nem na casa dele ele tinha honra. Ele era o menor da casa dele. Mas Deus ele escolhe quem ele quer. Aleluia. Deus ele faz como ele quer. E às vezes nós olhamos a nossa capacidade e falamos assim: mas Senhor, o Senhor fala: é você que eu escolhi, é você que eu enviei, é você que eu quero que faça determinada coisa. Porque eu creio, irmãos, que ninguém entrega a sua vida para o Senhor sem motivo. Deus ele sempre pega a pessoa e ele sempre usa como ele quer. Às vezes não do jeito que a gente pensa, às vezes não do jeito que a gente projeta, mas Deus ele usa sempre os seus, do jeito que ele quer. Porque eu creio, irmãos, eu creio que vocês também pensam dessa forma. O Senhor ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Então Gideão estava vivendo uma realidade muito difícil. Mas ele deu ouvido à voz do Senhor. O anjo do Senhor foi até ele e deu uma missão para ele. Nós sabemos que o final dessa história, Gideão vai vencer os midianitas com apenas 300 homens, que aos olhos humanos era uma coisa impossível. Vamos contar que os homens não estavam treinados para a guerra, os homens estavam com fome, estavam passando por uma luta muito grande, não tinham condições nem físicas e muito menos espiritual, porque eles estavam sob o domínio dos midianitas e estavam afastados do Senhor. Então quando nós começamos a querer fazer as coisas do nosso jeito, as coisas começam a dar errado. Quando nós queremos, às vezes,
tocar a nossa vida, eu vou tocar a minha vida do meu jeito. Eu vou tocar a minha vida porque a vida é minha, eu faço dela o que bem quiser. Quem disse que a vida é nossa? Se eu vou ter que dar conta da minha vida, eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que dar conta disso aqui, ó, do que eu fiz aqui. Então o Senhor nos chamou, meu irmão, para fazermos a diferença. Assim como ele fez com Gideão. Ele pegou o menor da menor casa, enfim, da casa mais pobre de Israel, que estava oprimida. Quer dizer, aos olhos humanos, um homem insignificante. Aos olhos humanos, ninguém dava nada para o Gideão. Aos olhos do homem, o que pode fazer esse moço? O que esse moço pode fazer? Aí Deus dá ordem para ele: tu livrarás a Israel da mão do Midian. E se o Senhor falou, ele vai cumprir. O homem falha, o homem erra, mas Deus não falha com a sua palavra. A cada dia que eu vivo na presença do Senhor, eu tenho visto isso. Quando a gente se dispõe, quando a gente fala assim: Senhor, eis-me aqui, ainda com meus defeitos, com as minhas falhas, Senhor, ainda com as minhas limitações, eis-me aqui. Irmão, Deus não procura pessoas perfeitas. Eu quero te dar um recado. Aleluia. Porque Ele conhece que somos pó. Ele sabe da nossa natureza, mas tem uma coisa que Deus não despreza: é um coração quebrantado. Aleluia. Quando nós temos um coração quebrantado e falamos para Deus, não escondemos o nosso pecado diante dele, mas falamos: Senhor, eu tenho esse defeito, o Senhor sabe bem. Me usa, Senhor, mas me transforma primeiro. Quando nós damos sequência aqui na vida de Gideão, primeiro, antes dele vencer os midianitas, ele fez uma limpeza em Israel. Tinha gente até querendo matar Gideão. Gideão saiu quebrando ídolo, saiu quebrando altar, ele saiu limpando. Deus mandou, ele fez. Aleluia. Ele obedeceu a voz de Deus. É isso que Deus quer de nós. Eu te pergunto, Gideão não estava no meio daquele povo idólatra? Gideão também, por acaso, não deveria estar se dobrando a outros deuses? Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se arrependeu. Meu Deus. Quando há arrependimento, quando há um comprometimento nosso com Deus, Deus não despreza. Mas irmão, eu tenho essa dificuldade aqui. Mas irmão, eu sou o menor da minha casa. Mas irmão, eu não sei falar. Mas irmão, eu não sei agir. Bota no controle de Deus que o restante Ele vai fazer. Deus só quer que a gente venha dar ouvido. Só que a gente venha dar ouvido. Nesse mundo tenebroso que estamos vivendo, somos como Gideão. O mundo está corrompido. O mundo está corrompido, ocupado com tanta coisa, e se esquecendo do Deus da sua vida. Se esquecendo que um dia vai prestar conta. O povo está esquecendo que um dia ele vai morrer. Ah, irmão, não fala de morte não. Vocês sabem. Eu quero que vocês perguntem ao homem, o cientista mais inteligente desse mundo, se ele sabe o dia que ele vai morrer. Ele sabe o dia que ele vai falar. Ele pode até projetar: olha, eu quero viver até 80 anos. Olha, eu quero viver até 100 anos. Olha, eu estou inventando um remédio aí que alonga a vida até os 120. Mas, meu irmão, o dia da partida, só Deus é que sabe. Desde o mais pobre até o mais rico. Ninguém tem domínio sobre a vida. Só Deus. Então as pessoas estão se esquecendo que vão prestar conta. As pessoas estão se esquecendo que um dia vão ter que dar conta do que fizeram aqui. O que nós fazemos aqui, irmão, conta lá no céu na eternidade. Ou no inferno, na perdição. Dependendo do que a pessoa fizer, dependendo do caminho que a pessoa escolher. A palavra de Deus é bem clara, irmão. Então Gideão, ele antes de livrar o povo da mão dos midianitas, ele começou a fazer a limpeza. Ele começou a fazer a limpeza. Eu quero dizer, irmãos, que Deus não trabalha com a gente de qualquer maneira. Ele primeiro manda você fazer a tua parte. A parte dele ele já faz. A nossa nós temos que fazer. Senhor, eu tenho essa dificuldade, mas eu não aceito ela. Senhor, eu não me conformo com esse pecado. Senhor, eu não me conformo com essa situação. Senhor, me ajuda. Eu quero mudar. Caiu, irmão, levanta. Senhor, me ajuda. Não desiste. Não deixa o diabo te acusar. Deus só se entristece quando a gente tem prazer no pecado, meu irmão, mas quando a gente tem o coração quebrantado. E ainda que a gente venha cair naquele erro 10 vezes, mas por 10 vezes a gente se levantar e falar: Senhor, me ajuda. Vai ter uma hora, irmão. Vai ter uma hora que você vai se ver livre daquele pecado. Você vai falar: Senhor, como é que tu fez isso? Sabe qual o mistério? É entregar a vida na mão de Deus e aos cuidados. Só obedecer. Deus só requer a obediência de nós. Então, quando Gideão foi lutar com os homens, os midianitas, ele tinha feito primeiro a limpeza na casa de Israel. Ele tinha feito a limpeza na casa dele. Ele limpou Israel. Depois ele foi lá contra os midianitas
E Deus entregou os midianitas nas mãos dele. Assim como Deus tinha prometido. E é assim que Deus faz na nossa vida. Deus nos chamou como Gideões, irmão, para fazer a diferença desse mundo. Deus nos chamou como Gideões para fazer a diferença. E eu tenho certeza, irmão, como a palavra de Deus nos garante, que o nosso trabalho não é bom do Senhor. Nós não servimos a Deus por, sabe, esperando algo dele, não, mas é impossível você ser fiel a Deus e deixar de ser abençoado. É impossível. Ainda que a bênção, às vezes, ao nosso olho parece que está demorando. Às vezes, aquilo que você pediu a Deus parece que está demorando. Se você já fez a limpeza, se você já deu ouvido à voz de Deus, e você já vem fazendo a limpeza na tua vida, mas essa vitória contra os midianitas, que é essa dificuldade que você está vivendo, ainda não chegou, vai chegar. Fica firme, porque tudo tem um tempo determinado. Deus não entrega a bênção nem antes e nem depois, ela chega na hora certa. Então vale a pena a gente pagar o preço. Vale a pena, irmão, a gente dar o dedo à voz de Deus. Vale a pena, irmão, a gente fazer a diferença. Deixa de chamar a gente de louco, deixa de chamar de fanático, deixa. Porque não tem como negar, irmão. As pessoas podem até não falar, mas quando elas veem a vitória chegando na tua vida, elas ficam até quietinhas, mas elas se admiram. Que Deus é esse que está assim? Que Deus é esse que está fazendo isso na casa dele, está transformando o filho dele, está transformando o marido dela, está transformando a esposa dele? Que Deus é esse que está transformando toda a vida e a minha vida continua aqui desse jeito? Opa, peraí, calma aí. Eu vou na igreja com essa pessoa aí, com o meu vizinho, eu vou. Essa é a diferença, irmão. Vale a pena nós servirmos ao nosso Deus. Amém, irmão? Não vou me alongar mais, Deus me deu até aqui. Amém? Não é por causa nem só do tempo, mas Deus me deu aqui, então não adianta eu ficar. Eu só quero fazer uma oração para os irmãos, antes de terminar. Eu espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Não importa quanto tempo nós tenhamos no Evangelho, não importa quanto tempo, nós sempre temos que estar fazendo a limpeza na nossa vida. Aleluia. Sempre. Oremos. Deus Todo-Poderoso, eu creio que não estamos aqui reunidos à toa. Nós não estamos lendo um livro de historinha para qualquer. Senhor, nós estamos lendo a Tua Palavra. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha fazer efeito no coração de cada um, começando por mim, Senhor. Começando por mim, Senhor. Faz a obra, Senhor, no coração de cada um aqui, Senhor. Vá de encontro, Pai, a cada necessidade aqui. Visita, Pai. Tudo que essa pessoa trouxe à memória aqui nessa tarde, Senhor, vai entrando com providência. Se é um pecado que essa pessoa está agarrada, Senhor, ainda e não consegue se livrar, livra nessa tarde, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, se há uma dificuldade na sua casa, meu Deus, vai tocando, meu Deus, vai visitando, meu Deus. Ó Deus, cumpre a Tua palavra, Senhor, que foi pregada nessa tarde na vida de cada um de nós. Assim, Pai querido, eu te oro nessa tarde, nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.